A Edileuza falou, como lidar com a cobrança e a raiva das pessoas que a gente cuidava e agora não estamos cuidando mais? Ótima pergunta. Eu passei por uma situação assim, né, de cuidar. E daí, quando eu decidi ter amor próprio e cuidar de mim, daí a pessoa não soube lidar com isso. Enfim, eu senti muita revolta em relação a isso. Eu acho que a gente precisa aprender a sair desse espaço, dessa simbiose, onde a gente se responsabiliza muito pelo sentimento do outro. Porque o sentimento do outro é o sentimento do outro. Teve até uma live que eu fiz esses dias. De repente é interessante para você assistir, Edileuza. Que o tema da live foi assim, acho que foi no sábado essa live. Me sinto errada, me sinto culpada por magoar uma pessoa querida. Não, eu errei em magoar uma pessoa querida, foi justamente isso, o tema da live. E a questão era exatamente essa. A pessoa, ela deixou de fazer as coisas que para ficar agradando alguém, foi cuidar de si, a outra pessoa não aprovou, ficou com raiva, ficou com cobranças, e daí eram duas amigas, né? E daí o que acontece? Ela foi cuidar dela e a amiga ficou mal, ficou puta, ficou brava, e ficou. Paciência, né? Paciência. A gente não é responsável. A gente não é responsável pelo sentimento dos outros. Então, nós não somos responsáveis por essa raiva, por essa cobrança. Você tem que soltar essa necessidade de que você seja responsável pelo sentimento do outro, tá? E daí você tem que avaliar, dependendo do tipo de relação que você tem com essas pessoas. Por quê? A gente é responsável por cuidar da gente. Então, se uma pessoa está com cobrança, com raiva, né, querendo nos colocar num lugar que não é o lugar que eu quero estar, eu tenho que ver se eu quero estar do lado dessa pessoa. Eu tenho que ver como que eu faço para colocar o limite para essa pessoa, deixar bem claro para essa pessoa que, olha, isso aqui eu não vou aceitar. E se a pessoa está ultrapassando os seus limites, se ela está invadindo o seu espaço, você tem que avaliar se você quer estar do lado dessa pessoa, né? Por quê? Às vezes a gente fica num lugar que não nos faz bem. Eu também falei, acho que essa live vai ser muito boa para você. Eu também falei sobre isso. Às vezes a gente está num lugar do lado de pessoas que colocam a gente para baixo, que nos diminui, que nos critica. E não são críticas construtivas, né? É só porque elas querem ter o controle sobre a gente. Então, muitas vezes, esse lugar não é um lugar saudável para eu estar. Então, eu preciso avaliar se eu quero estar nesse lugar ou não, porque isso daí tem um efeito sobre você. Mas como fazer com familiares nessa situação? Então, é isso. Você tem que soltar a necessidade de que eles, do sentimento deles, e tem que colocar um limite para eles. Você não pode aceitar que eles ultrapassem os seus limites. Tá? E se estão ultrapassando os seus limites, às vezes, muitas vezes é o caso de você se retirar. E se você não pode se retirar, muitas vezes é o caso de você se planejar. A questão de se planejar para se retirar, a questão que a gente precisa olhar para a solução. O problema é a solução. Se você tem um problema, ele tem uma solução. Agora, se você não soluciona, fica querendo mudar os outros, fica na dependência de que os outros não sintam raiva, de que os outros não sintam cobrança, você tira a responsabilidade de você e joga para os outros. A menos que você seja uma pessoa menor de idade, que não possa ter a sua independência, daí é outra história, né? Porque daí você não pode se retirar, você tem que lidar com isso. E daí, de uma certa forma, né, os pais têm essa questão de cobrança, de querer controlar a vida dos filhos, e daí é uma outra situação. Mas se você é uma pessoa adulta, e você está num lugar onde estão tentando te controlar, onde estão tentando te manipular, mesmo que sejam familiares, se você não tem condições nesse momento de se retirar desse lugar, é bom que você comece a criar estratégias para se retirar desse lugar.
Uma vez eu conversei com uma garota de 22 anos que estava num lugar assim, que tinha cobrança, tinha raiva, tinha brigas. Isso que ela não tinha independência financeira, ela não trabalhava, só estudava e ela tinha que estar naquele lugar. Ok, então nesse momento não tem como você se retirar, mas então o que você tem que fazer para você se retirar? Porque você vai ficar num lugar onde você não é respeitada, onde, no caso dela, era a sexualidade dela que não estava sendo, ela era bissexual e ela estava se relacionando, era uma mulher se relacionando com outra mulher e ela não estava sendo aceita pela família. E daí ela não podia sair, ela não podia mexer no celular e ela tem 22 anos, ela é uma adulta. Então ela vai ficar nesse lugar. Só que ela fica, por quê? Porque ela não tem condições financeiras. Então, se ela não tem condições financeiras, ela precisa criar estratégias para ter. Porque ela não pode ficar num lugar onde vai acabar com a potência dela. Onde toda a potência dela de se relacionar, ela vai começar a criar vários bloqueios, porque ela vai se achar errada, vai se achar suja, vai se achar impotente, ela vai perder toda a potência dela, todo o brilho dela. Então, ela é responsável por conseguir retomar essa potência e retomar esse brilho e fazer o que tem que fazer para ela sair dessa situação. Porque ela não pode mudar o outro. Mas ela pode fazer o que ela tem que fazer. Muitas vezes, a gente quer soluções que são imediatas. E as soluções imediatas, muitas vezes, não existem. Quando eu era professora, eu tinha uma grande frustração. Eu sentia muita raiva de estar naquele lugar, me sentia muito desrespeitada. Eu comecei a ficar doente e não era o lugar que eu queria estar. Mas como é que eu largo o emprego e acabou? Eu vou passar necessidade? Não. Então eu estava num lugar que eu não me sentia bem e eu tive que me programar para sair daquele lugar. Demorou, foi um processo para eu sair. Eu não saí da hora que eu decidi até a hora que eu saí, demorou uns 4, 5 anos, talvez, uns 4 anos. Mas eu saí, mas se eu não tivesse me movimentado para sair, talvez tinha durado muito mais, porque eu vejo vários professores que ficam 20 anos esperando, ficam ali contando, falta 18 anos para minha aposentadoria, falta 15 anos, falta 10 anos, e daí você vai ficando num lugar onde não te faz bem. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de se retirar do lugar que não está te fazendo bem, porque a gente não pode mudar o outro. A gente só pode mudar a gente. Tá? A gente precisa ter essa responsabilidade de sair do lugar que não está nos fazendo bem.